Boa noite, me chamo José Cabral. Em meados dos anos 90, quando eu estava de 14 para 15 anos, eu e minha família morávamos na cidade do Recife, no estado de Pernambuco, em um bairro chamado Nova Descoberta. Ficava próximo do bairro de Casa Amarela, o mais conhecido da região. Assim como os meus pais que trabalhavam durante o dia e me deixavam a cuidados de vizinho, outros pais faziam o mesmo. Naquela época não era feito hoje, dava para confiar nas pessoas e as pessoas mais se ajudavam uma a outra. Eu e a maioria dos meus amigos de rua estudávamos de manhã e tínhamos a tarde toda livre para brincarmos. E a gente brincava de tudo: bola de gude, peão, pipa, baba-bandeira, pega-se-esconde. Era uma animação só. Em um certo dia, um dos nossos colegas recém-chegado na rua, chamado de Alfredo, veio nos falar que próximo dele morava, em um bairro chamado Dois Unidos, tinha um rio muito bom de se tomar banho, e perguntou se a gente não queria ir conhecer. Então eu falei: pô, Alfredo, Dois Unidos é um pouco distante daqui, hein? A gente vai andar bastante. E logo ele me rebateu: ah, Cabral, deixa de ser preguiçoso, bro. A gente vai andando, conversando, brincando. A gente não vai nem sentir a distância. A gente vai até o final de Nova Descoberta, sobe o alto da Boa Esperança, e quando descer já vai estar em Dois Unidos. E o rio é bem próximo. E eu falei: ah, não sei não, hein? Se nossos pais descobrirem, a gente tá ferrado. E logo o Marcelo fala: lógico, né, Cabral? Lógico. Se eles souberem, não vão deixar a gente ir, né? Ainda vai dar uma surra na gente. Bom, não sei vocês, mas eu tô muito afim de conhecer esse rio. Nunca tomei um banho de rio. E assim os demais concordaram. Eu mesmo, contra a vontade, decidi também, já que eu era voto vencido. No outro dia, depois da aula, a gente rumamos pro tal rio. A gente já tinha levado mais comida e água dentro das nossas bolsas. Realmente, a gente foi conversando, brincando, e nem sentimos o caminho. Chegando lá no tal rio, nossa, valeu muito a pena. A água era bem limpinha, o rio bem limpinho, e a gente brincamos muito, mas muito banho, jogamos bola, e por volta das 16 horas decidimos voltar para casa. Então o Alfredo me pergunta: e aí, Cabral, valeu a pena? E eu, com um sorrisão no rosto, disse: cara, valeu muito a pena, muito bom o rio. A gente tem que voltar aqui mais vezes. E assim a gente foi conversando. E quando a gente estava subindo o alto da Boa Esperança, por um caminho diferente de onde a gente tinha vindo, a gente ao longe avistou uma lagoa, cheia de pé de fruta e alguns galhos que dava para dentro do lago. Então o Marcelo fala: cara, que lugar massa aquele. Vamos lá ver de perto. Então o Célio fala: não, pô, tá já escurecendo e a gente tem que estar em casa antes do escurecer. Então vamos embora. E todos concordaram. E a gente marcou de vir outro dia conhecer aquela tal lagoa. Quando meus pais chegaram, me questionaram onde é que eu estava, já que os vizinhos falaram que a gente não passou a tarde toda por lá. E eu desconversei, disse que a gente ia na casa de um colega fazer um trabalho de escola que levou a tarde toda. E eles meio que acreditaram. No outro dia na escola, meus colegas falaram que os pais deles fizeram o mesmo questionamento. Então, a gente decidiu dar um tempo na história de conhecer o tal lago e deixamos para as semanas seguintes. Mas 2 semanas depois, a gente marcou de conhecer o tal lago. E novamente, levamos mais comida e mais água. E assim, partimos para lá. Eu, o Alfredo, o Célio, o Marcelo e o Júlio. Chegando lá no tal lago, foi muito bom também. Tinha muito pé de fruta, a gente comeu muita fruta e tomou muito banho. Tinha uns galhos que dava para dentro da lagoa, a gente subia e pulava. Só que em dado momento, eu comecei a me sentir incomodado, como se alguém nos estivesse observando. Até cheguei no Célio e falei: Célio, tô sentindo uma sensação ruim, como se alguém estivesse nos observando. Ele falou pra mim: pô, Cabral, para com isso, pô. Tá querendo botar medo na gente? Tem ninguém aqui não, só tem gente aqui. Vamos embora brincar, deixa isso de lado. E eu, mesmo assim, encucado, fui brincar, mas não tava me sentindo à vontade, doido pra ir embora. Por volta de umas 15 e pouca, a gente rumamos para casa. Só que quando a gente tava subindo no alto da Boa Esperança, ao olhar pra lagoa, a gente viu um garoto de mais ou menos 11 a 12 anos, dando um tchau pra gente. E logo o Célio fala: Vote, quem é aquele menino? De onde ele surgiu? E o Alfredo fala: não sei, tava só a gente lá e não vi nenhum garoto. Vocês viram? E todos falaram que não.
Então o Júlio fala, não, vamos embora. Outro dia que a gente vem de novo, a gente tenta saber quem é esse garoto. Vamos embora. E assim a gente foi embora. Só que à noite, um dos pais dos meus amigos foi à minha casa falar com meus pais que um conhecido dele tinha visto a gente pelas bandas. E logo meu pai me questionou onde a gente tinha ido. E eu falei que a gente tinha ido até a tal lagoa. Ele ficou muito furioso, pegou o cinto e me deu uma surra, falando que nunca mais é para voltar ali, que ali era muito perigoso. Logo depois a minha mãe veio falar comigo, falando que não era para ir ali, que muitas pessoas tinham morrido ali, inclusive crianças, e me fez me prometer que nunca mais voltaria ali. E eu prometi que nunca mais voltaria. No outro dia na escola fiquei sabendo que o mesmo aconteceu com meus amigos, então a gente decidiu não voltar mais naquela lagoa. Para mim era um alívio, já que eu não estava me sentindo bem quando eu estava lá. Só que o João, que não tinha ido com a gente porque estava doente, ao saber de nossa história e como a gente se divertiu, ficou curioso e atentado em ir ao tal local. Só que a gente falou para ele que a gente não podia ir, que nossos pais nos proibiu. Então, ele nos fez uma proposta irrecusável. Falou se a gente fosse, ele ia deixar o videogame dele com a gente uma semana. Diante de uma proposta dessa, era irrecusável. Então, a gente marcou para 2 semanas depois. Novamente, a gente voltou a tal lagoa. Começamos a brincar de novo, tomar banho. E novamente eu estava com uma sensação ruim, mas não comentei nada com ninguém. Tentei me divertir junto com os outros. Novamente por volta das 16 horas, quando a gente estava para voltar para casa, o Alfredo fala que ia subir no galho e ia dar o último mergulho. E a gente ficou esperando. Só que ele pulou e não voltou. E a gente começou a ficar preocupado. E a gente começou a ver bolhas subindo. Então eu falei, pessoal, o Alfredo tá se afogando, vamos ajudá-lo. E nisso pulamos na água. O Célio ficou gritando, pedindo por socorro por algum adulto que passasse. E o João ficou ajoelhado rezando. E os demais tudo mergulhando, tentando encontrar o Alfredo. Teve uma hora que o Júlio pegou em algo e falou, eu peguei a mão dele, a gente começou a puxar. A gente puxou o Júlio e a gente conseguiu, com muito custo, tirar o Alfredo dentro da água, já apagado. Nisso o Marcelo pega e leva para fora da margem. Só que quando o Júlio estava saindo, ele deu um grito e se agarrou em mim, que eu me assustei. Ele falou que algo pegou o pé dele e estava puxando. E o Júlio segurando em mim e eu puxando o Júlio de volta. Nisso o Célio veio em nosso socorro e me puxou também. Eu vi algo que estava se mexendo dentro d'água, então eu fui lá e dei um chute em algo que soltou o Júlio. E a gente viu aquela coisa por dentro da água, nadando para outra margem da lagoa. Nisso apareceu 2 rapazes, adultos que vinham de cavalo e veio a nosso socorro. Eles fizeram o primeiro socorro no Alfredo, com massagem cardíaca e respiração boca a boca. E nisso ele bota toda a água para fora. E naquele alvoroço todo, os rapazes falaram que a gente quer até a pista, botaram o Alfredo no braço e dirigiu-se até a pista para pegar um carro para socorrer para um hospital. Quando a gente estava indo, eu cheguei a olhar para trás e vi nas margens da lagoa um garoto sentado, aqueles mesmos garotos, dando um chá para a gente. Chegando no hospital, o Alfredo foi socorrido e depois de estar um pouco melhor, eles nos contou que quando tentou subir, algo segurou seu pé, impedindo dele chegar até a superfície. E se a gente não tivesse encontrado, ele teria morrido afogado. Os 2 rapazes que ficou com a gente até nossos pais chegarem, falou que não era para nunca mais a gente voltar ali. Que como nossos pais tinham falado, ali era muito perigoso. Muitas pessoas já tinham morrido ali. Então, essa foi nossa história com a Lagoa Assombrada. Boa noite.